Olá, meus queridos, minhas queridas, a paz do Senhor, que Deus esteja com a tua vida. Eu já quero pedir a você que está aqui no canal pela primeira vez, que inscreva no nosso canal, deixe aí embaixo a sua curtida. Você que já é inscrito, não esqueça de deixar a sua curtida e compartilhar nas suas redes sociais para que o nosso trabalho continue crescendo e avançando. Eu estou muito feliz porque os nossos inscritos estão aumentando dia após dia. As pessoas estão acompanhando e sendo abençoadas pela palavra de Deus. Hoje nós estamos aqui com a lição de número 5, que vem com o tema As consequências das escolhas precipitadas. O texto áureo nos diz: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Provérbios 14, versículo 29. E a verdade prática nos diz o seguinte: não sejamos precipitados em nossas escolhas, pois a precipitação gera crises e erros irreparáveis. Então, meus amados, temos que ter cuidado, porque muita gente está vivendo em crise porque faz escolhas precipitadas. Que Deus possa estar nos orientando. Nós precisamos ter a orientação de Deus para fazer as coisas, tomar as nossas decisões. Então, meus queridos, vamos primar por observar, analisar e entregar nas mãos de Deus para que Deus possa agir. Deus chamou Abraão enquanto ele vivia em Ur dos Caldeus. O Senhor prometeu ao patriarca Abraão que sua descendência seria grande. Abraão, pela fé, partiu rumo à terra prometida. Talvez ele devesse partir sozinho, mas levou seu pai, o seu sobrinho Ló. Estes o acompanharam, levando mulheres, filhos, servos, servas, gado e tudo quanto podiam carregar. Durante um bom tempo, Abraão e Ló caminharam juntos, unidos, porém as confusões, as brigas começaram a surgir e os servos de Abraão e Ló não estavam se entendendo. Então, na lição de hoje, nós veremos essa discussão levou Abraão a separar de seu sobrinho Ló. Veremos também que o sobrinho de Abraão, Ló, em um gesto precipitado, tomou uma decisão que acabou por gerar uma crise terrível. Então, meus queridos, precisamos ter cuidado com as nossas escolhas. O primeiro tópico nos diz: o cuidado com as escolhas. Deus fez de Abraão, meus queridos, um homem próspero. A sua riqueza era resultado da sua obediência e confiança em Deus. Se Abraão não tivesse deixado Ur obedecendo à voz divina, certamente não teria experimentado a provisão e a prosperidade de Deus. A obediência a Deus nos faz prosperar. É importante ressaltar que o servo do Senhor não era um viajante solitário. Ele era o líder de um grande clã. Possuía muitos recursos, servos e servas. Muitas vezes nós falamos de Abraão, na jornada de Abraão, nós imaginamos um homem andando sozinho pelo deserto. Não. Abraão tinha uma grande comitiva com ele. Onde ele parava e fazia o seu acampamento era uma cidade. Mesmo que de barracas, mas era uma cidade. E Abraão, sendo chamado por Deus, ele fez a escolha certa. Abraão deixou a sua terra, a sua parentela, porque decidiu obedecer ao chamado de Deus. Embora não tivesse noção de para onde iria, decidiu confiar em Deus. Muitos estão enfrentando crise porque tomaram decisões sem consultar ao Senhor. Ou querem ir pelos seus próprios caminhos, pelos seus próprios rumos. Outros estão enfrentando dificuldades financeiras e familiares por desobediência a Deus. Contudo, é importante ressaltar que nem sempre as crises que enfrentamos são resultados da desobediência ou de escolhas precipitadas. Jó era um homem íntegro, obediente, porém experimentou terríveis crises em sua vida. Ele perdeu seus bens, seus filhos, sua saúde. Suas crises não foram resultado de decisões precipitadas. Então precisamos observar esses detalhes. E é por isso que eu falo para os professores terem cuidado, para os obreiros que estão ensinando na escola dominical. Não vamos fazer dessa nossa revista
uma apologia à teologia da prosperidade. Não vamos levar por esse caminho, porque todos os homens de Deus, mesmo obedientes, fiéis, eles também foram provados, passaram por momentos difíceis. Mas como Abraão fez a escolha certa, ele foi abençoado. Porém, Abraão passou pelo Egito. Abraão enfrentou várias crises durante toda a sua vida, porém ele manteve a sua fé em Deus. Ele não permitiu que as adversidades da vida matassem a semente da promessa que havia sido plantada em seu coração. Na vida, meus amados, enfrentamos adversidades, contudo a nossa fé nos faz ter esperança e vencer os obstáculos. Abraão teve que descer ao Egito devido à fome, mas depois retornou com muitos bens. O Senhor fez Abraão prosperar, mesmo estando no Egito. Ele ainda não estava na terra da promessa. Isso mostra que não importa o lugar em que nós estamos, o Senhor nos faz prosperar. A nossa prosperidade vem do Senhor. Muita gente fica querendo mudar de emprego, mudar de cidade. Eu vou sair daqui, eu vou procurar recursos. E sai do plano de Deus, e sai do projeto de Deus. Não, permaneça onde Deus quer que você esteja, porque é aí que Deus vai te abençoar. A luta vem e passa, e você sai próspero, como saiu Abraão. Abraão saiu do Egito carregado de muitos bens. O nosso segundo tópico, ele nos diz assim: Ló é atraído por aquilo que vê. Meus queridos, é um perigo muito grande. Começou a discussão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Daí então, essa briga resultou nessa decisão. Abraão, quando deixou o Egito, ele seguiu com a sua família para o norte. Ele acampou próximo de Betel e encontrou um altar que havia construído para o Senhor. Então, naquele lugar, Abraão invocou o nome do Senhor Altíssimo, pois era um homem grato a Deus. Talvez no Egito ele não tivesse edificado o altar, não pudesse por causa dos deuses dos egípcios. Mas ao voltar e passar por Betel, ele estava ali o seu altar e ele adorou a Deus. Então, meus queridos, a ingratidão nos impede de ver as maravilhas de Deus. Tanto Abraão como Ló haviam prosperado, possuindo servos, ovelhas e gado e muitas coisas. Mas aquela prosperidade gerou uma crise entre o tio e o sobrinho, pois não havia mais espaço suficiente na terra para ambos. Faltava água e pastagem para tantos os animais de Abraão como para os animais de Ló. E em pouco tempo os pastores de Abraão e Ló começaram a brigar. A contenda estava instalada no meio da família e era preciso tomar uma decisão. Então qual foi a decisão de Abraão? O patriarca logo tentou resolver a situação conflituosa. Meus queridos, o homem de Deus, ele procura a solução do problema. Ele não se envolve com o problema. Ele não adiou o problema, mas chamou seu sobrinho para uma conversa. Abraão mostrou querer uma solução pacífica para a situação, ao sugerir que cada um deveria escolher o seu próprio caminho. E o terceiro ponto diz a escolha precipitada de Ló. Então nós vemos aqui que Ló fez a sua escolha. Quando Abraão propõe para ele fazer a escolha, ele escolhe de forma precipitada. Ele vai pela vista dos seus olhos. Andar por vista é um perigo, devemos andar por fé. Abraão, em um gesto de bondade, de mansidão, fez a seguinte proposta ao sobrinho: não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se você escolher a esquerda, eu irei para a direita. Se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. Parece que Ló não pensou muito. De uma forma precipitada, fez a sua escolha optando por aquilo que parecia ser melhor aos seus olhos. Ele não buscou de Deus a orientação para tomar a decisão. Também não honrou o seu tio, deixando que ele escolhesse primeiro. Ló foi seduzido pela aparência do lugar. Essa história nos deve servir, meus amados, de exemplo. Não tome decisões ou faça escolhas sem consultar ao Senhor. Não julgue as pessoas pela aparência. Parecia que Ló havia ficado com a melhor parte, mas ele não podia ver o coração perverso dos habitantes daquele lugar. Como diz o Senhor, o homem vê somente o exterior, mas Deus conhece o interior das pessoas. Então Ló escolheu de forma precipitada, pensando em se dar bem,
sem consultar ao Senhor. Não queira, meu amado, minha amada, se dar bem sem consultar a Deus. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua vida. O nosso terceiro tópico nos diz o seguinte: Ló, um caso de prosperidade e perdas. Ló e suas riquezas. Ló também foi abençoado e se tornou um homem próspero. Certamente possuía muitos servos, servas e um grande rebanho. E não havia promessa para Ló. O que estava acontecendo? Ele estava junto com um homem que tinha promessas de Deus. Meu amado, quando você é abençoado, você abençoa as pessoas. Quando você é abençoado, as pessoas que estão à sua volta são abençoadas. Então, meus queridos, Ló, por tudo que tinha, separa de Abraão, porque era algo inevitável. Havia muitos bens, muitas coisas para estarem juntos. Porém, essa separação não foi das melhores. Tudo indica que Ló ficou deslumbrado com a fertilidade da terra, tomando uma decisão precipitada e não honrando o seu tio. Não se deixe enganar pela beleza das coisas desse mundo passageiro. Não abra mão daquilo que é eterno. Não abandone a sua família simplesmente por coisas que te oferecem, por coisas que são passageiras, que são bonitas aos olhos. Muitas pessoas, até mesmo entre os casais, vou abrir um parêntese aqui, casais que se separam por causa de outra pessoa que aparece na vida de um dos cônjuges, coisa que é passageira, coisa que não vai trazer felicidade. Não abandone a sua família, a sua esposa, os seus filhos, os seus parentes, pela beleza das coisas deste mundo. Não abandones a sua igreja pelas coisas desse mundo. Não abandones o teu ministério pelas coisas deste mundo, coisas que são aparentes. O segundo item desse tópico, a guerra dos reis. A terra que Ló havia escolhido era boa, mas seus vizinhos não eram. Não demorou muito, Ló teve de enfrentar uma grande crise, uma guerra. Decisões precipitadas podem nos fazer viver tempos conturbados. 4 reis decidiram atacar Sodoma e Gomorra. Ló foi levado cativo e todos os seus bens, seus alimentos foram tomados, suas esposas, seus filhos, todos os seus servos. Ele agora era um prisioneiro e todos os seus bens foram perdidos por causa de uma escolha precipitada. Mas o que acontece? Abraão socorre Ló. Quando a notícia de que Ló estava cativo chegou a Abraão, ele imediatamente partiu para ajudar o sobrinho. Abraão poderia ter se negado a ajudar a Ló. O servo de Deus não é vingativo. O servo de Deus não paga o mal com o mal. Abraão poderia ter dito, mas Ló escolheu esse caminho, Ló escolheu essas terras. Mas Abraão era amigo de Deus e não tinha um coração rancoroso, vingativo. Ele reuniu seus criados, formando um pequeno exército, perseguiu o inimigo, alcançou e derrotou, libertando seu sobrinho, recuperando seus bens. Tudo que pertencia a Ló foi recuperado. Embora Ló tivesse tomado uma decisão errada, o Senhor não permitiu que seus bens e sua família ficassem na mão do inimigo. Se você cometeu um erro, meu querido, volte para o Senhor. Deus não permitirá que a sua família, que a sua vida, que os seus bens sejam fracasso. As escolhas precipitadas, feitas somente pela aparência, podem causar muitos males. Antes de tomar qualquer decisão, ore ao Senhor. Peça o seu conselho, pois Ele conhece o coração do homem, Ele sabe aquilo que é realmente melhor para nós. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que eu preciso. Que Deus abençoe assim a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.